Hoje eu vou te contar a história de um brasileiro que saiu de São Paulo, virou imigrante nos Estados Unidos, teve algumas situações assim de vistos e incerteza com relação à imigração, mas que ajudou a criar uma das maiores e mais importantes redes sociais do mundo. O Web Relatos de hoje será sobre o Mike Krieger. Olá pessoal, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Web Relatos aqui no YouTube e a mais um episódio do podcast Imigrante Web no Spotify e nas plataformas de podcast da Apple. Hoje é sábado, dia 24 de janeiro de 2026 e eu vou fazer minha audiodescrição para incluir as pessoas que não podem ver, tá? O meu nome é Douglas, eu sou um homem branco com 1,76 de altura. No vídeo de hoje eu estou usando uma camiseta preta de gola V e um boné preto. Hoje eu troquei o microfone, normalmente eu uso um microfone que não aparece, hoje eu estou usando o microfone de Madonna, que eles falam, que é um que fica do lado, sai da orelha, um caninho, sabe, com o microfone na ponta próximo à boca. O cenário é uma projeção de uma imagem num fundo verde e é uma imagem de uma estante de madeira, a madeira mais crua, com alguns livros, tá? Atrás, num dos lados, na parte de cima do vídeo, tem, no caso, no lado esquerdo, superior esquerdo da tela, tem um balãozinho escrito Web Relatos, onde a letra T da palavra Relatos é um microfonezinho, para fazer alusão ao podcast, e no outro lado superior também da tela tem o arroba do TikTok e Instagram do canal, que é o arroba imigranteweb. Eu gravo sentado, tá? Então a câmera pega do meu peito para cima, só. Pois é, gente, então, Instagram, né, gente? Uma rede social que eu acho que a maioria dos brasileiros tem, e muito, inclusive, eu acho que o Brasil chega a ser o líder, né, de usuários do Instagram. Não, acho que a Índia. Deve ficar tete a tete ali, na verdade. Mas o Brasil é muito importante para essa rede social, e o que eu não sabia era que um dos fundadores era brasileiro. Eu não sabia disso, e eu falei, vou falar sobre isso no Web Relatos de hoje. Antes de eu começar, eu quero te pedir para você curtir esse vídeo, para você se inscrever nesse canal, para você comentar aqui se você já sabia de que um dos fundadores era brasileiro, porque eu, como eu disse, não sabia, e que você compartilhe esse vídeo e esse canal com pessoas que você sabe que gostam de saber sobre esses assuntos de imigração. Tanto histórias assim, relatos de imigrantes ilustres e tudo isso, quanto a respeito das notícias sobre imigração também, que a gente tem aqui no canal também o programa Web News, que inclusive, gente, amanhã domingo eu estarei no avião, então não vai ter Web Relatos amanhã, no domingo, mas vai ter na terça-feira provavelmente, tá? Então lembrem-se disso, amanhã no domingo não vai ter esse Web Relatos. Eu quero te pedir também para você nos seguir, né, nas redes sociais, tem ali o arroba imigranteweb, que são as redes sociais do canal, e tem também as minhas redes sociais, que são douglas.ca, sendo que no TikTok o O do Douglas é o número 0, tá bom? Então vamos começar, né, gente? Então, o começo de tudo, né, gente? Bom, o nome dele é Mike Krieger, como eu falei, e apesar desse sobrenome diferente, ele nasceu em São Paulo, tá? Ele nasceu em 4 de março de 1986, e quando ele era criança, ele já teve contato com essa coisa de morar fora, com essa vida internacional, porque antes dele completar 5 anos, ele chegou a morar em Lisboa com a família por um período. Então ele já teve essa coisa de logo na primeira infância, né? Isso aparece nos perfis brasileiros que contam a trajetória dele e mostram que essa ideia de mudar de país não foi um choque só lá na frente, né? Ele já tinha vivido isso bem cedo, muito novinho. O pai dele é citado nas minhas pesquisas como alto executivo do setor de bebidas. Ou seja, ele não vem de uma história de miséria, nem de escassez, mas de uma família que tem grana, né? Tipo, ele vem de uma galera que tem dinheiro. De volta ao Brasil, ele estudou em São Paulo e, segundo essas reportagens, cujos links, inclusive, estão na descrição do vídeo, tá, gente? Para vocês conferirem mais detalhes, ele passou por uma escola com currículo bilíngue. Ele estudou numa escola bilíngue e bem conectado ao modelo norte-americano, né? E isso ajuda a gente a entender o porquê que mais tarde a transição acadêmica dele para os Estados Unidos foi mais fácil. Eu não achei nada, gente, sobre bullying, preconceito na infância e detalhes íntimos da vida, ou enquanto imigrante, nada disso ali. Até porque ele não foi novinho para os Estados Unidos, tá? Mas não assim, encontrei nada desse tipo, não. O que aparece com consistência na pesquisa é uma educação muito forte, né? O contato precoce com outro país, né? Então, muito novinho ali.
e grandes mudanças, né? E a principal delas na adolescência. E aí que entra a questão da imigração dele. A virada aconteceu em 2004, quando ele se mudou para a Califórnia. Ele tinha 18 anos. Ah, e aí ele chegou ali nos Estados Unidos, né, nesse ano de 2004, e entrou na Universidade de Stanford, que é uma das universidades mais concorridas do mundo. Inclusive foi lá que ele conheceu o cara que fundou o Instagram junto com ele. É engraçado que em Stanford tem também as outras pessoas, né, do WhatsApp. Se eu não me engano, tem o Elon Musk também. Essa universidade aí, né? Ele entrou lá como nos Estados Unidos como com visto de estudante, né? Tipo aquele F1, sabe? O caminho típico para quem vai fazer curso, né? Fazer faculdade nos Estados Unidos. E ele foi para fazer, gente, o curso de Symbolic Systems, que é uma graduação interdisciplinar que combina ciência da computação, design e psicologia e linguística. A proposta do curso é formar pessoas capazes de criar tecnologia focada no comportamento humano. Algo que depois faria todo sentido na carreira dele, né, gente? Porque a gente, de cara, a gente entende que isso, pelo menos pelo que eu entendi, que eu não sou nada dessa área de tecnologia, descreve aí, pelo que eu entendi, um algoritmo, né? Com 22 anos, em 2008, ele concluiu a graduação. Durante a faculdade, e logo depois de se formar, ele começou a se inserir no mercado de trabalho na área de tecnologia lá no Vale do Silício mesmo. Ele passou por experiências profissionais em empresas como a Microsoft e depois ele trabalhou no Mibo, que era uma startup de comunicação bastante popular naquela época. Teve também até uma empresa que depois acabou virando o Twitter. Ele também fez estágio lá, inclusive, tá, gente? E, ou seja, ele meio que teve as oportunidades, né? E ele agarrou. Eu acho que é aí que entra o grande detalhe, né? Ele teve e ele agarrou, ele identificou, ele grudou junto com o cara parceiro dele que juntos fundaram o Instagram. E a história do Instagram não nasceu perfeita, tá? No começo a ideia era um aplicativo mais complexo chamado Burb, que misturava o check-in, a localização e outras funções assim. Só que com o tempo eles perceberam que o aplicativo estava confuso demais. Aí a decisão que mudou tudo foi simples e difícil ao mesmo tempo. Eles decidiram cortar quase tudo e focar apenas no que realmente funcionava, que eram fotos e filtros, né, e compartilhamento rápido, que era importante. E aí em 2010 eles lançaram o Instagram, ou Instagram, né? E desde o início, gente, ficou claro que ele era a peça técnica, né? O Mike, a peça técnica central do projeto, né? Ele era responsável por fazer a engrenagem funcionar enquanto o aplicativo crescia num ritmo assim absurdamente rápido, né? Muito, muito acelerado. E aí, em ainda ali, quando a empresa começou a ganhar atração, o status migratório dele virou um problema gigante, porque aí que começou. E a empresa cresceu, cresceu no sentido de usuários e de alcance mesmo, tá? Porque depois eu vou até falar aqui, se não tiver escrito eu vou falar, porque eu me lembro de uma informação na hora que rolou uma venda. Mas o que aconteceu? A empresa começou a ganhar então tração, o status e ficar grande, um status completamente diferente, só que o outro status que também começou a mudar foi a preocupação dele de imigração, o status dele migratório. Ele mesmo contou em algumas entrevistas repercutidas pela imprensa estadunidense que ele levou mais tempo para conseguir o visto de trabalho do que para construir a primeira versão do Instagram. E não foi drama pequeno não, tá? Porque houve momentos reais de incerteza em que ele pensou que talvez tivesse de dizer para o sócio dele, falar para o sócio dele para seguir sem ele, porque a empresa não podia esperar a burocracia migratória. O processo levou mais de 3 meses no momento em que startups, elas vivem no limite, né? Tipo assim, no momento que mais precisava dele, essas coisas são sempre assim, né? Na hora que sempre vai acontecer, não, não vai. Vamos pensar positivo. Mas quando acontecem problemas, sempre vai ser nos piores momentos, né? O sistema de imigração simplesmente não soube, gente, lidar bem com a figura de um fundador que precisava ser formalmente empregado pela própria empresa. Por isso, esse caso virou exemplo em debates sobre imigração e inovação. Não era um imigrante irregular, nem sem qualificação, né? Era alguém criando empregos e tecnologia e que foi quase barrado pelo sistema. Eu acho engraçado que realmente a pesquisa mostra, engraçado assim, né, gente, entre aspas. Eu acho interessante esperou muito tempo e tal, e fala,
uma cerca de 3 meses, assim, né? Para nós que somos pessoas comuns, e isso é muito tempo também, claro, que quando a gente está esperando, mas a gente se lasca esperando muito mais, né? Que bom que não demorou tanto. Agora, pelo que eu entendi nas minhas pesquisas, no caso dele, é por causa da movimentação absurda da empresa, o crescimento muito rápido. Então, esses 3 meses para ele era uma eternidade. Aí eu entendi. No caso, então, 3 meses é tempo demais, desesperador, para o caso dele, por causa disso tudo, né? O medo, e agora? E lembrando, né, gente, é praticamente o primeiro projeto dele mesmo, assim, né? Dos dois ali no caso. Pois é, gente, aí resolveu, né? No final deu conta, deu tudo certo e tal. E aí, em 9 de abril de 2012, o Facebook anunciou a compra do Instagram por cerca de US$ 1 bilhão em dinheiro e em ações. Tem reportagem que fala que é isso aqui que eu ia falar, que o Instagram tinha apenas 13 funcionários e foi vendido por US$ 1 bilhão. Na verdade, eu vi um vídeo, uma entrevista com um parceiro dele, que eu realmente errei, eu deveria comentar aqui. Mas como o vídeo é para falar do brasileiro foda, então foi por isso que eu não acabo esquecendo de colocar o nome do outro cara aqui, tá? Então, vendido por US$ 1 bilhão. A partir daí, então, ele continuou por anos liderando a parte técnica e ajudando o produto a escalar, né? Em 2018, o Instagram atingiu a marca de 1 bilhão de usuários ativos mensais. Nossa! Pois é, só que aí em 24 de setembro de 2018, ele e o outro cofundador anunciaram que não iam continuar no Instagram, porque eles iam sair do Instagram. E foi o que aconteceu. Depois disso, ele seguiu criando e investindo em novos projetos. Em 2023, ele lançou o aplicativo Artifact, focado em notícias com inteligência artificial. Em 2024, ele entrou para Anthropic, que é uma das principais empresas de inteligência artificial do mundo, como executivo de produto. É onde ele está, inclusive, agora. Tanto que muitas entrevistas que eu fui procurar para poder montar esse vídeo, para colocar aqui atrás, porque aqui, gente, eu que faço, tá? Eu vou pegando um monte de coisa, eu vou cortando, edito e tal, até para não dar problema, e coloco ali que eu peguei de várias fontes, né? Para dar crédito. Não existe, assim, gente, um número público cravado com relação à grana que ele tem, tá? De patrimônio dele. Mas alguns fatos são incontestáveis, né? Ele fundou uma empresa comprada por US$ 1 bilhão. Ele participou da criação de uma plataforma com 1 bilhão de usuários. Ele segue ocupando posições estratégicas no topo da tecnologia mundial. Então, dinheiro ele tem, né? Claro. A ascensão financeira dele é real, é gigantesca e não dá pra gente questionar, achar que ele não tem grana. Muito bom, né? O cara saiu do Brasil. Porque o Brasil, gente, a educação brasileira é uma coisa muito, muito, muito forte, tá? O povo às vezes tem mania. Eu sei, ele saiu com 18 anos do high school do Brasil, foi fazer a faculdade lá. Mas mesmo assim, a questão do high school do Brasil. Não, acho que não tem nada a ver com o que eu tô falando, né? Ele estudou numa escola bilíngue, né? Esquece. Tá vendo como que a gente acaba indo para um lado que não tem nada a ver? Pois é, gente, ele virou um símbolo claro de como o sistema de imigração pode quase barrar a inovação, mesmo quando tudo está dando certo, né? Porque foi ali, ele pelo menos se sentiu dessa forma. As falas dele deixam claro que o sistema de vistos para talentos e fundadores é lento, é confuso e incompatível com a realidade das startups. E a velocidade também, né? Porque dependendo aí do que estiver acontecendo, como no caso do Instagram, era muito rápido. Ele hoje defende caminhos legais mais eficientes para profissionais qualificados, usando inclusive a própria história como exemplo. Essa história, pelo que eu vi ali, vi mais coisas, mas aí tem que tentar colocar aqui de uma maneira de roteiro, né? Prova que você pode estar fazendo tudo certo, estudando, trabalhando, entregando resultado e ainda assim viver o medo por causa de visto, status ou renovação, viu, gente? Isso inclusive, essa é a realidade de imigrantes. Porque é assim, gente. Por exemplo, eu vou estudar no Canadá, vou estudar nos Estados Unidos, não sei onde. Para quê? Porque depois do meu plano é imigração, isso tudo vai acontecer se o governo aprovar. Então, às vezes, a pessoa vai fazer a faculdade, vai fazer não sei o quê, depois vai ter uma permissão de trabalho para acumular experiência válida de trabalho naquela profissão, para poder aplicar para a imigração definitiva, mas é aplicar. Então, alguém vai ter que aprovar isso ainda. Então, é uma coisa meio que incerta. Por isso que é importante acertar o máximo possível desde sempre.
o curso certo, a instituição de ensino certa, no caso do Canadá, no caso de todos os lugares, né? Mas falar com alguém que sabe o que está fazendo, inclusive vou abrir espaço para falar da Build Education. Então, se você quer fazer intercâmbio no Canadá ou em algum outro país, claro, você pode entrar em contato com a gente. Tem aqui uma propagandazinha. Tem o QR Code que você pode escanear ou então enviar um WhatsApp para o número +1 437 433 4566 ou uma mensagem de e-mail para o e-mail info@buildeducation.ca, que é o e-mail geral da Build Education. E o nosso trabalho na Build Education é justamente entender exatamente aquilo que você está buscando e que se vai de encontro com o que você tem de expectativa depois. Nesse caso, por exemplo, eu quero estudar para depois fazer o processo de imigração definitiva. Então, na parte da educação, na parte da escolha do curso, da instituição de ensino, analisar suas notas, a média de notas que a gente chama de GPA, de acordo com o estado ou província, ou sei lá, condado, dependendo de onde você estiver querendo estudar, né? De acordo com o que eles exigem na educação dali, a gente faz toda essa conversão para realmente aplicar, para tentar uma vaga para você, sabendo que você tem, pelo menos nos seus documentos, a elegibilidade para aquilo. E aí depois, é claro, você cuidar da parte de visto de imigração com a consultoria de imigração que você tiver, que você contratar. Inclusive, se for para o Canadá, eu sugiro a Every Step Immigration. Tem um link na descrição do vídeo e tem o QR Code aqui na tela também que você pode escanear para ir para um formulário de contato deles. Eles são consultores de imigração regulamentados no Canadá e eles podem te ajudar com essa parte de visto e de imigração mediante a contratação dos serviços deles, tá bom? Então essa história dele fala sobre tudo isso, mas também mostra que insistência e oportunidade podem mudar o jogo, né, gente? E aí eu te pergunto, você já viveu medo por causa de esse medo por causa de documentação assim de imigração, dessas coisas? Ou você conhece pessoas que estão passando por isso, estão vivendo isso, estão com essa, porque assim, gente, o medo é real, tá? A gente fica mesmo sem saber e se não aprovar. Será que vai dar tudo certo? Será que vai funcionar? Será que eu vou realizar isso aí? Aí quando tem família, quando tem filhos e tal, aí a preocupação aumenta muito maior, porque tem que dar certo para todo mundo, né? Tem que dar certo para todo mundo. Mas, gente, a história de um brasileiro imigrante, foda, né? Porque o cara criou o Instagram. Eu não sabia, gente, eu não sabia. Eu falei, eu vou colocar. E como eu falei, né, gente, a proposta desse programa aqui no YouTube e do podcast Imigrante Web é que eu conte aqui relatos que as pessoas me enviarem para o e-mail imigranteweb@gmail.com, que é o nome do canal, né? Imigranteweb, WEB, né? @gmail.com, contando coisas que aconteceram, né, na sua vida, na vida dessas pessoas, enquanto imigrantes ou enquanto viajantes também. Às vezes a pessoa está viajando para o exterior, aconteceu alguma coisa assim hilária ou catastrófica, se a pessoa quiser contar, claro, e quiser que eu compartilhe aqui no canal. Ou então a história de imigração, alguma coisa que aconteceu no país que essa pessoa está morando como imigrante. E se você tem uma história, me envie para esse e-mail, imigranteweb@gmail.com, que aí eu posso vir aqui e contar aqui para o pessoal, juntar, né, as histórias e contar aqui para o pessoal no canal, aqui no programa Web Relatos. Mas enquanto eu não recebo histórias suficientes, aí eu vou fazendo isso, de pesquisar relatos super interessantes de pessoas. E o de hoje eu ia falar outra coisa, mas quando eu encontrei que um brasileiro fundou o Instagram, eu falei, imigrante? Eu vou fazer. Eu vou colocar. É mesmo, né? Agora que eu tô pensando, o pessoal da Burger King também, mas eu não sei se eles são imigrantes ou se eles. Porque parece que esse grupo também tem brasileiros. Enfim, você sabia do fundador, do cofundador do Instagram sendo brasileiro? O que você achou da história dele? Eu me embolei ali naquele negócio da educação, dizendo que a educação brasileira é ótima. Mas, gente, o que eu ia dizer era isso mesmo, tá? Ele não fez a faculdade no Brasil, então foi por isso que eu estava me equivocando na minha fala. E o ensino médio dele foi numa escola elitizada, que foi bilíngue, então meio que não é a realidade do povo do Brasil, né? Então a gente sabe disso, infelizmente não é. Agora, o ensino, por exemplo, da Universidade Federal, das universidades federais, de muitas universidades do Brasil, eles são muito bons, tá, gente? Muitas das vezes, quando a gente vai fazer equivalência ali, para poder olhar até mesmo a quantidade a extensão do conhecimento,
que foi dado, né, ou foi recebido por esse estudante numa universidade do Brasil, e a gente compara com outras universidades, tem muitos momentos que o Brasil se supera muito, viu? Então o povo tem a mania de querer diminuir o Brasil, mas está errado. A educação do Brasil ela é muito boa. Era isso que eu queria falar, só que não se aplicaria ao caso desse rapaz hoje, né? Porque a gente sabe que ele foi ali numa situação completamente de privilégio, mas não deixa de ser um imigrante brasileiro que fez sucesso e com uma mente foda. E eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês essa história. E queria saber mesmo, o que vocês acharam? Vocês já sabiam? E quero pedir também, gente, para você curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você sabe que gostam sobre esse assunto. Na semana que vem eu volto com mais um episódio aqui no Web Relatos. E na segunda, ou na segunda não, que vai ser a hora que eu vou chegar. Então na terça-feira ou na quarta-feira eu venho com Web News, que seria amanhã, domingo, mas aí a gente vai fazer essa troca. Tem um monte de coisa acontecendo, tem coisa triste demais acontecendo nos Estados Unidos também. Mas aí a gente vai falar sobre isso no Web News, tá bom? Muito obrigado, gente, por todo o apoio. Até semana que vem. Tchau.